Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo nós vamos falar sobre o desespero de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às possíveis punições que estão vindo aí contra eles lá dos Estados Unidos. Isso tudo por conta da perseguição que alguns dos ministros do Supremo, da Suprema Corte têm feito à direita aqui no Brasil e principalmente a cidadãos que são americanos. Inclusive também perseguindo empresas americanas. Então, hoje eles estão aí desesperados, mas até pouco tempo atrás eles estavam levando na brincadeira. Aliás, eles não acreditavam, inclusive, na vitória do Donald Trump. E a vitória de Donald Trump foi determinante para alguma esperança da direita brasileira, porque aqui não tinha mais a quem recorrer, e se Donald Trump tivesse perdido as eleições lá, certamente seria decretado praticamente o fim da direita aqui no Brasil, porque não teria quem recorrer e eles iam prender todo mundo e deixar todos aqueles que são concorrentes fortes aos cargos-chave aqui no Brasil, como é o caso de Senado e Presidência da República, iam deixar todos inelegíveis. Então, eu vou falar sobre isso e vou falar principalmente no final deste vídeo sobre a canalice da grande mídia, em especial da Globo News. A Globo News agora está trazendo à tona aí um caso de um grupo de extermínio, que inclusive parece que o Rodrigo Pacheco estaria na mira desse grupo de extermínio, e eles estão tentando ligar isso daí ao bolsonarismo, ao Bolsonaro. É muita canalice desse pessoal da Globo News. Então eu vou falar sobre isso. Antes eu peço a você que observe se está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se. Se inscreva aí, dê essa força para o canal. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui. E também não se esqueça de deixar aí o seu like e de fazer os seus comentários. Vou começar aqui, pessoal, mostrando esta notícia aqui da Mônica Bergamo, jornalista Mônica Bergamo. Notícia de 6 de novembro de 2024. Neste período aqui, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, junto com outros parlamentares, já estavam fazendo visitas aos Estados Unidos para tentar reverter essa situação aqui do Brasil. E aí, o que acontece? Já se ventilava, inclusive, as punições aos ministros da Suprema Corte. E a Mônica Bergamo dizia aqui, lá em novembro de 2024, o seguinte: ministros do STF fazem piada sobre quem será o primeiro a ter o visto para os Estados Unidos cancelado pelo Donald Trump. Então, os ministros da Suprema Corte estavam fazendo piadinha. Nesse período aqui, o Trump já tinha sido eleito, né? Já era o Trump que ia ser o novo presidente, mas eles estavam fazendo piadas sobre quem seria o primeiro a ficar sem o visto americano. Eles não estavam acreditando que isso ia prosperar, não. Que o Eduardo Bolsonaro, que era chamado aqui de bananinha e de tudo mais, né? Era rebaixado o tempo todo, dizendo que ele não tinha força política nenhuma lá fora. Então eles faziam piadinha. Olha só este vídeo aqui, ó. O que o pessoal... Esse vídeo agora, recente, tá? É do dia 26 de maio, de 2 dias atrás. O que o pessoal da Globo News, mesmo vendo agora o que está acontecendo, que o Eduardo Bolsonaro conseguiu sim essa punição, que certamente virá. E olha só, preste atenção na fala do Otávio Guedes, lá da Globo News, o que ele pensa sobre o Eduardo Bolsonaro. Pela reação que isso vai causar. Primeiro, a reação dentro do próprio Supremo, né? Pode ter certeza que, por mais que haja controvérsias dentro do Supremo, há um espírito de corpo também. Nenhum ministro ali, por mais que seja de uma ala ou de outra, vai olhar com bons olhos um outro país interferindo no funcionamento do Supremo. No outro dia pode ser ele próprio, pode ser outro ministro acontecendo isso. Então, com certeza isso deve levar até uma maior aproximação de todos os ministros do Supremo, né? E não vai mudar em nada o andamento do processo. E, além de tudo, agora o Eduardo Bolsonaro consegue virar alvo também da PGR, que ele não era, hein? Ele foi para os Estados Unidos com um discurso de perseguição, de tenho que ir para lá, meio um pouco um autoexílio, ou buscar justiça, mas não tinha nada contra ele acontecendo, né? Ou vão tirar o meu visto. Agora tem, justamente porque ele está buscando interferir com a justiça brasileira. Figura patética, o Eduardo Bolsonaro. Figura patética. O que ele está fazendo lá nos Estados Unidos é patético. E o que pode beneficiá-lo nesse pedido do Gonê é transformar o patético em vítima. Então vamos lá. Ele vai ser processado? Dificilmente. Isso não é para processá-lo, porque para processá-lo, o representante do Ministério da Justiça brasileira tem que enviar uma carta rogatória para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão analisar se o crime pelo qual ele está sendo acusado no Brasil existe nos Estados Unidos.
Ou seja, se os Estados Unidos aceita citá-lo para o processo começar, os Estados Unidos vai ter que admitir que Eduardo Bolsonaro, essa figura patética, influencie no governo americano. Isso não vai acontecer. Então, não tem processo. O que pode acontecer? Ele pode ter o passaporte retido por conta dessa denúncia, como o Joel falou, pode ter os bens no Brasil sequestrados. E qual o efeito colateral disso? Como eu já disse, passar de figura patética para vítima e conseguir até, eventualmente, um asilo político nos Estados Unidos. Tem esse outro risco, é verdade, né, Otávio? Tem esse risco dele ser mais visto como... Pois é, né? É uma figura patética, né? É uma figura patética. E aí você vê o Otávio Guedes dizendo que o Alexandre de Moraes não vai seguir os trâmites legais, que seria então processar o Eduardo Bolsonaro e mandar uma carta rogatória, já que agora ele está morando nos Estados Unidos. E aí se ele manda uma carta rogatória e os Estados Unidos aceita responder isso daí e aceita, inclusive, admitir que o Eduardo Bolsonaro está fazendo alguma coisa errada lá, e aí os Estados Unidos estariam admitindo que o Eduardo Bolsonaro está interferindo nas leis americanas. Não, Otávio Guedes, não tem nada a ver com isso. O problema é que o Alexandre de Moraes não vai fazer isso porque ele sabe que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é crime nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil, e por isso ele vai evitar passar mais uma vergonha como ele já passou quando, inclusive, o presidente era o Joe Biden e ele pediu a extradição do Alan dos Santos e não foi atendido. Assim como ele pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio lá na Espanha e que também não foi atendido. Então, ele está passando vergonha com isso daí. Ele está mostrando para o mundo que ele é um ditador. E vocês mesmos da Rede Globo aí, da Globo News, vocês sabem que o Alexandre de Moraes está fazendo coisa errada. Vocês sabem. Vocês não ficavam fazendo piadinha, chamando o Eduardo de bananinha? Agora vocês estão com essa cara de putinhos aí, porque vocês sabem que está dando resultado. É só isso. Vocês estão bravinhos porque vocês sabem que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo está dando resultado nos Estados Unidos. E essas punições, elas virão. Elas virão com certeza. E aí o PT está pedindo a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. O PT acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado que está licenciado. Eu acho difícil passar isso aqui no Conselho de Ética, tá? Acho muito difícil, mas você mostra a cara que é o PT, a democracia desse pessoal da extrema esquerda. Quando eles estão no poder, aliás, quando o presidente Bolsonaro estava no poder, eles enjoavam de ir lá para fora denunciar o governo Bolsonaro, que estava destruindo o meio ambiente, que estava matando os indígenas, que estava fazendo um genocídio aqui por causa da pandemia. Ficaram o tempo todo denunciando o governo Bolsonaro lá fora. Aí era tudo normal, era democracia. Aí quando agora vai um parlamentar da direita lá fora fazer a mesma coisa, só que agora dessa vez tendo razão, por que os petistas não foram atendidos quando eles foram chorar lá fora? E eles não foram atendidos em nada. Porque eles iam lá chorar inventando narrativas. Inventando narrativas. Agora não. Agora o Eduardo Bolsonaro está indo mostrando, tendo provas do que está acontecendo aqui. Da perseguição que está sendo feita aqui. E o Alexandre de Moraes, ele está se sentindo acuado e ele não vai parar por aí. Ele vai dobrar a meta. Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem os ministros. Então, o que eles querem fazer agora? O objetivo eles nunca esconderam, que era destruir a família Bolsonaro. Eles odeiam a família Bolsonaro. E aí, o que eles querem fazer agora? Aproveitar que o Eduardo está lá, e certamente o Bolsonaro está ajudando financeiramente o Eduardo, porque é o filho dele. Qual o pai que não faria isso pelo filho? Ainda mais o Bolsonaro que recebeu ali, eu acredito que mais de 20 milhões em PIX que foram doados pelos brasileiros que prestam, os brasileiros que trabalham aqui nesse país e querem ver o nosso Brasil bem. Então, ele tinha recebido 17 milhões, mas ele continuou recebendo, eu creio que ele passou de 20 milhões em PIX. Então, se ele ainda está com esse dinheiro aqui no Brasil, aí já é muita burrice, né? Já é muita burrice. Eu imagino que, eu espero que o Bolsonaro tenha ou investido em alguma coisa ou principalmente mandado esse dinheiro para fora. Porque ele pode bloquear bens aqui, eles vão querer bloquear até casa, bloquear tudo do Bolsonaro aqui, eles querem destruir mesmo. E aí você vê aí que os ministros percebendo que a bananinha, como diz o Eduardo Bolsonaro, a bananinha vai entrar,
né? Eles agora estão dobrando a meta e estão querendo já partir aquele colocar o Eduardo Bolsonaro também na tentativa de golpe aí do 8 de janeiro, porque ali cabe tudo, né? Ali cabe tudo. E aí eles estão querendo estão querendo falar que o Bolsonaro tem que ser preso e ter os bens bloqueados, porque ele está financiando o Eduardo Bolsonaro, que está cometendo um crime de lesa pátria contra o Brasil. O Alexandre de Moraes agora é o Brasil, é a democracia, ele é ele é tudo aqui. Tudo, né? Ele só não é um ditador. Nós temos aqui no Brasil 247, interferência em depoimento de Mourão pode levar Bolsonaro à prisão. Então eles estão atirando para todos os lados. O que é que acontece nesse caso aqui do Mourão? O Mourão, ele é testemunha, inclusive testemunha do Bolsonaro. Bolsonaro arrolou ele como testemunha. E aí, cerca de 2 semanas atrás, o Bolsonaro ligou para o Mourão para falar sobre este assunto. Da oitiva do Mourão lá. O que mal que tem nisso? Qual é o crime que há nisso aqui? Todas as vezes que você vai ser ouvido como testemunha, você pode conversar com as outras pessoas, a não ser que você esteja proibido de conversar por essas pessoas de forma legal. A lei tenha proibido. Pelo que consta, Bolsonaro e Mourão não estão proibidos pela lei de conversarem. Então, o fato de Bolsonaro ter ligado para o Mourão agora enseja aí um pedido de prisão de novo. Isso aqui é o site da extrema-esquerda levantando a bola aí para os ministros do Supremo tentarem aí, né, ou algum parlamentar tipo um Lindbergh Farias da vida, ir lá e pedir a prisão do Bolsonaro por conta disso daqui. Então, eles não vão sossegar enquanto não fizerem a prisão de Bolsonaro, e eles têm que fazer isso o mais rápido possível. O mais rápido possível. Já estão falando aí que até em julho Bolsonaro estará na cadeia. E aí, você vê o tamanho do absurdo quando você vê esse tipo de notícia aqui, ó. Moraes questiona ex-secretário do Ministério da Justiça sobre postagem em redes sociais. E aí, nós temos que ler esta matéria aqui para a gente entender o que aconteceu aqui nesse caso aqui. Dá uma olhada aqui, ó, nessa matéria da Revista Oeste. Ó. Aqui fala, ó, Antônio Ramiro Lourenço foi ouvido como testemunha nessa quinta-feira, dia 28, ou seja, hoje, no processo sobre suposta tentativa de golpe. Então o cara foi lá para ser ouvido como testemunha sobre a tal tentativa de golpe. Tá aqui, ó. O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Antônio Ramiro Lourenço, afirmou que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, atuou na transição entre o governo Jair Bolsonaro e o início da gestão do Lula. Então o Anderson Torres participou, inclusive, da transição. Teve um governo de transição. Como que um golpista ia fazer transição, né? Fica difícil para falar que o cara ia dar um golpe, sendo que ele fez a transição de governo. Em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nessa quarta-feira, dia 28, Lourenço também foi questionado sobre postagem que fez nas redes sociais. Aí o Alexandre de Moraes vai questionar o cara sobre postagem que o cara tinha feito em redes sociais. Ele estava sendo ouvido como testemunha. Durante o depoimento, o ex-secretário também disse que Torres colaborou com a entrega da gestão ao ministro indicado por Lula, o Flávio Dino. Ele colaborou aqui na transição para passar o bastão ali para o Flávio Dino, que foi o novo ministro da Justiça. Ele negou qualquer articulação de suposto golpe. Havia um clima de velório, afirmou Lourenço. Ele também descreveu o sentimento de insatisfação, mas afirmou que nunca se pensou em algo que não fosse a transição. Então, o governo Bolsonaro estava fazendo a transição e agora está sendo acusado de tentar dar um golpe. Segundo Lourenço, a equipe do Ministério da Justiça recebeu de Anderson Torres a orientação para encerrar os 3 meses de trabalho e preparar uma transição limpa. O ex-secretário também confirmou a presença de Flávio Dino em reuniões realizadas durante o período de transição. Ou seja, o Gordola estava presente nas reuniões da transição, mas ele é tão mau caráter que ele esquece de falar sobre isso, né? Porque ele tem que dizer que Bolsonaro é um golpista. Postagens antigas viram alvo do inquérito. Durante a oitiva, o ministro Alexandre de Moraes questionou Lourenço sobre publicações feitas nas redes sociais. Em uma delas, o ex-secretário chamou Lula de vergonha nacional. O que tem a ver isso aqui com o cara que está sendo testemunha do Anderson Torres?
ele tem que perguntar fatos relacionados ao Anderson Torres aqui, sobre se o Anderson Torres é um golpista ou não. Aí ele foi perguntar sobre postagem que o cara fez, postagem antiga, onde o cara falava que o Lula era uma vergonha nacional. Não pode falar que um ladrão é uma vergonha nacional, que o Alexandre de Moraes não gosta. Lorenzo diz que a frase representava uma opinião pessoal, escrita no calor da emoção. Ele disse que a postagem foi carregada demais nas tintas. Olha só, o cara fica com tanto medo que começa a negar aquele sentimento que ele tem em relação ao maior ladrão do Brasil. Olha a intimidação que o cara faz a uma testemunha. Moraes também mencionou outro comentário em que Lorenzo chamou o ministro Luiz Roberto Barroso de adolescente metido a influencer. Acho que é uma boa... O cara tá descrevendo uma boa descrição aqui que ele tá fazendo do Barroso, né? Porque o Barroso é um adolescente metido a influencer. Fora as dancinhas ridículas que ele faz por aí e as musiquinhas que ele canta com aquela voz de fole furado, né? O ex-secretário atribuiu a crítica a mais um momento de emoção. E a matéria termina por aqui. Então você veja que o desespero desse ditador é tão grande que ele pega agora uma testemunha que foi lá testemunhar a favor do Anderson Torres e começa a interrogar o cara. Daqui a pouco vai querer prender o homem ali que foi ser testemunha, que foi arrolado como testemunha, vai prender porque ele fez uma postagem antiga que o Alexandre de Moraes, o imperador, não gostou. E agora, pessoal, vamos falar então sobre o caso da canalice da Globo News. A Globo News agora vai falar aqui, a Daniela Lima, né? Vai falar aqui sobre um grupo de extermínio que parece que queria eliminar... Porque agora tá... Nossa, o que tem de narrativas que tinha gente querendo eliminar autoridades aqui no Brasil, né? E eles eram tão incompetentes que não eliminaram ninguém. Mas parece que queriam eliminar o ex-presidente do Senado. E aí... Vou deixar a Daniela Lima falar aqui, você vai ver o que ela vai dizer. Olha só a canalice. O grupo não mexia com gente pequena. A informação que eu trago para vocês é que o ex-presidente do Senado, ele presidiu o Senado até fevereiro de 2025, Rodrigo Pacheco, é mencionado nas anotações desse grupo de espionagem e extermínio como um alvo. Ele estava, me disse a fonte que está acompanhando a investigação, na mira desse grupo formado por militares e ex-militares da ativa que espionava e matava a gente por dinheiro. Eu trago para vocês aqui no detalhe como, né, essa menção aparece. Segundo a fonte, tem uma referência a Rodrigo Pacheco nas anotações desse grupo, né? Agora, a análise de todo o material é que vai poder mostrar por que e quem ordenou que eles colocassem o então presidente do Senado, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa mira, como me descreveu a fonte. Tem uma questão aí, gente, que é importante delinear. Rodrigo Pacheco foi um ponto de segurança durante turbulentos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi responsável por segurar a ofensiva do Executivo e muitas vezes da Câmara dos Deputados sobre o Supremo. Então é por isso que é importante entender qual é o alcance e por que o ex-presidente do Senado entrou na mira desse grupo criminoso. Eu procurei o senador Rodrigo Pacheco para informá-lo, ele não sabia, da menção a ele como um alvo, uma pessoa de interesse desse grupo de espionagem e extermínio. O ex-presidente do Senado me disse que buscaria mais informações e que, se fosse falar, avisaria a gente. Neste momento, ele preferiu não comentar. Veja só o tamanho da canalice da Daniela Lima. O tamanho da canalice dessa mulher. Ela pega ali uma matéria onde fala que existia um grupo de extermínio que tinha lá o nome do Rodrigo Pacheco na lista. Fala aí quantas pessoas foram exterminadas por este grupo, quantos políticos foram exterminados por este grupo aí. Não, aí ela já pega, fala que o Rodrigo Pacheco estava na lista e que o Rodrigo Pacheco, ele era o ponto de segurança durante o governo Bolsonaro, porque o cara é democrata, o Bolsonaro era um ditador. Então foi o Rodrigo Pacheco que não deixou a ditadura do Bolsonaro avançar, junto com o pessoal do Supremo Tribunal Federal.
Então, se o Rodrigo Pacheco era o cara que freava Bolsonaro para não avançar com a ditadura, e agora se descobre que tinha o nome dele na lista de um grupo de extermínio, certamente Bolsonaro está envolvido nisso daí. É isso que ela está sugerindo aqui. Quando ela cita o nome de Bolsonaro numa matéria como essa aqui, você pode ter certeza que eles vão começar a falar que Bolsonaro estava mandando matar o Rodrigo Pacheco. Você pode ter certeza que vai começar a surgir essa história aí agora. O pessoal da extrema esquerda agora vai começar a divulgar mais essa narrativa. Pode escrever o que eu estou falando. Essa matéria aqui é de hoje, é de agora a pouco, mas você pode ter certeza que o pessoal da extrema esquerda vai usar isso daqui para dizer que Bolsonaro queria matar o Rodrigo Pacheco. Olha só o tamanho da canalice dessa gente. Eles sabem que o Lula está destruído, a imagem do Lula com esse roubo dos velhinhos do INSS, dos aposentados. O governo está de mal a pior. Só notícia ruim. Tem o caso do IOF agora também, que teve que recuar. É só notícia ruim para esse governo, que esse é um desgoverno que está destruindo o nosso país. Mas ela, para ajudar, ela fica buscando uma cortina de fumaça, colocando o nome de Bolsonaro numa coisa que não tem nada a ver, para poder jogar a bola para cima para o pessoal da extrema esquerda cortar. E não duvide se o pessoal do Supremo Tribunal Federal levar isso aqui a sério e abrir um novo inquérito e colocar Bolsonaro no meio disso daqui. Não duvide que isso vai acontecer. Então, pessoal, nós estamos aí vendo um foguete que não dá ré, que é a Lei Magnitsky, que vai sim ser usada para punir esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse foguete não dá ré, ele não vai voltar atrás mais. Ele já foi lançado e ele está vindo aí. E a bananinha, como disse o Eduardo Bolsonaro, que eles chamam o Eduardo Bolsonaro de bananinha, a bananinha vai entrar sem dó. E eles estão vendo isso daí e agora eles querem, porque querem prender imediatamente Jair Bolsonaro. E eles estão inventando narrativas atrás de narrativas. Todas as narrativas inventadas até agora caíram uma a uma, né? Importunação de baleia, falsificação de carteira de vacina, roubo de joia, tudo isso aí já foi destruído, essas narrativas aí. Mas agora não, vamos criar novas narrativas porque nós temos que destruir Bolsonaro. E ainda criar uma cortina de fumaça para encobrir o que esse desgoverno está fazendo com o nosso país. O roubo dos velhinhos ninguém fala mais. Você pode ver aí que saiu da mídia o roubo dos velhinhos aposentados. Eu acho que nós não podemos deixar este caso cair no esquecimento. Que isso é um caso gravíssimo, gravíssimo. Eu acho que é da maior gravidade quando se fala de corrupção até agora, porque está roubando diretamente pessoas pobres, pessoas miseráveis. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem aí, se ainda já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, dê essa força para o canal. Também não se esqueça de deixar aí o seu like e de fazer aí os seus comentários. O que você acha de tudo isso? Você acha que os ministros serão realmente punidos? Você acha que eles estão desesperados agora para acelerar a prisão de Bolsonaro, porque eles temem, se eles não fizerem isso mais para frente, eles perderem força e não conseguirem prender Bolsonaro? O que você acha? Diz aí nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.